A Petrobras é uma empresa de capital misto que atua no setor petrolífero. Reconhecida como uma das maiores empresas de energia globalmente, desempenha um papel fundamental na exploração de petróleo no Brasil. Com uma história rica e um vasto conhecimento técnico, a Petrobras se estabeleceu como líder na indústria petrolífera brasileira. Sua atuação abrange desde a exploração e produção de petróleo até a distribuição e comercialização de derivados. A empresa desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico do Brasil, contribuindo significativamente para a geração de empregos, arrecadação de impostos e investimentos em infraestrutura. Além disso, a Petrobras desempenha um papel importante na garantia da segurança energética do país, suprindo a demanda interna por combustíveis e petroquímicos. Com operações em diferentes partes do país, a Petrobras investe em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas técnicas de exploração, buscando novas reservas de petróleo e gás natural. A empresa também tem se dedicado ao avanço de tecnologias mais limpas e sustentáveis, visando reduzir seu impacto ambiental e contribuir para a transição energética. Além de sua presença nacional, a Petrobras tem expandido suas atividades internacionalmente, buscando parcerias estratégicas e participando de projetos de exploração e produção em outros países. Essa atuação global reforça seu status como uma das principais empresas petrolíferas do mundo. No entanto, a Petrobras também enfrentou desafios ao longo de sua história, como escândalos de corrupção que abalaram sua reputação. A empresa tem trabalhado para superar essas adversidades, implementando medidas de governança e transparência, fortalecendo seu compliance e buscando uma gestão mais eficiente. Como uma empresa de grande importância econômica e estratégica, a Petrobras continua desempenhando um papel fundamental na indústria petrolífera brasileira e na busca por soluções energéticas sustentáveis. Com sua expertise e capacidade de adaptação, a empresa está preparada para enfrentar os desafios do setor e contribuir para o crescimento do país. A Petrobras, uma das principais petrolíferas do país, foi estabelecida em 1953 sob a liderança do presidente Getúlio Vargas, de 1882 a 1954. Sua criação está intrinsecamente ligada ao processo de industrialização do Brasil, e ao longo de sua história, a empresa realizou investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento. Essa característica impulsionou avanços tecnológicos e humanos, permitindo à Petrobras se destacar como pioneira na exploração de petróleo em águas profundas. Atualmente, a Petrobras é uma empresa de capital misto, com o governo brasileiro como seu principal acionista. No entanto, nos últimos anos, a participação estatal na empresa tem diminuído, e há um crescente interesse tanto do governo quanto dos demais acionistas em privatizá-la. É importante ressaltar que a Petrobras desempenha um papel vital para o Brasil, uma vez que o petróleo é um recurso energético estratégico, e a empresa é uma das principais fontes de receita de royalties para o país. O que é a Petrobras? A Petrobras, oficialmente conhecida como Petróleo Brasileiro S.A., é a maior empresa do setor petrolífero no Brasil. Sua criação ocorreu em 3 de outubro de 1953, durante o governo de Getúlio Vargas, de 1882 a 1954, como uma estatal do petróleo. Na época, a empresa foi estabelecida para garantir o monopólio estatal na indústria petrolífera. No entanto, em 1997, o monopólio foi quebrado e o mercado brasileiro foi aberto para a atuação de outras empresas do setor. Apesar disso, a Petrobras se consolidou como a maior empresa petrolífera do país e uma das maiores do mundo. Atualmente, a Petrobras é uma empresa de economia mista, com capital aberto, o que significa que não é mais uma estatal, embora o governo brasileiro seja seu maior acionista. A Petrobras desempenha um papel fundamental na exploração, produção e comercialização de petróleo, gás natural e derivados. Possui plataformas de petróleo, refinarias e redes de distribuição. Nos últimos anos, a empresa tem diversificado suas atividades para incluir também o setor de energia renovável e está presente em 19 países ao redor da América, África, Ásia e Europa.
A história da Petrobras. A trajetória da Petrobras está estreitamente ligada ao início do processo de industrialização do Brasil. Sua criação foi resultado de uma intensa mobilização da sociedade civil, entidades privadas e órgãos governamentais por meio da campanha O Petróleo é Nosso, que defendia a participação direta do Estado na produção petrolífera nacional. Sob a liderança do presidente Getúlio Vargas, de 1882 a 1954, e suas políticas nacionalistas e desenvolvimentistas, a empresa foi oficialmente estabelecida. A Petrobras emergiu em um período de forte intervenção estatal na industrialização do país, com um foco especial no fomento das chamadas indústrias de base, responsáveis pela produção de matérias-primas essenciais para outros setores econômicos. A criação da Petrobras ocorreu em 1953, e sua sede foi instalada na cidade do Rio de Janeiro em 1954. Em 1961, a primeira refinaria da empresa foi inaugurada em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Reconhecendo a importância de estabelecer uma presença forte tanto no mercado nacional quanto no internacional de petróleo, a Petrobras fundou o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, CENPES, em 1963, dedicado à pesquisa de novas formas de exploração e produção de petróleo. Além desses marcos iniciais da empresa, outros momentos importantes se destacam em sua história, como a criação da Petrobras Distribuidora em 1971, responsável pela distribuição de petróleo e derivados produzidos pela empresa. Em 1974, a descoberta da Bacia de Campos, situada na costa do estado do Rio de Janeiro, tornou-se uma das maiores áreas de produção de petróleo do país. Em 1997, ocorreu a quebra do monopólio da Petrobras sobre a exploração de petróleo no Brasil, transformando em uma empresa de capital misto. O governo brasileiro continua sendo o maior acionista até os dias de hoje. Em 2007, foi feita a descoberta do pré-sal, uma importante reserva de petróleo e gás natural em águas profundas, com um imenso potencial de exploração e geração de lucros para a empresa. A extração de petróleo. A extração de petróleo é um procedimento complexo que demanda conhecimento técnico avançado e o uso de tecnologias especializadas. O petróleo é encontrado em regiões de bacias sedimentares e sua exploração envolve geralmente 3 etapas principais. O primeiro passo é a prospecção, que consiste na pesquisa de áreas com potencial para extração de petróleo, por meio de análises das formações rochosas e do subsolo da região. Após resultados positivos nessa fase, passa-se para a perfuração, utilizando equipamentos como sondas e brocas para avaliar a viabilidade da área de exploração. Caso seja confirmada a viabilidade, avança-se para a etapa de extração, que é o último estágio do processo e envolve a retirada do petróleo do subsolo utilizando máquinas e equipamentos especializados. O pré-sal, uma vasta reserva de petróleo e gás natural. O pré-sal é uma imensa área de reservas de petróleo e gás natural localizada ao longo da costa dos estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Do ponto de vista geológico, essa área engloba 3 bacias sedimentares brasileiras, Espírito Santo, Campos e Santos. As reservas estão situadas em profundidades consideráveis, ultrapassando os 7.000 metros, e possuem um grande potencial de exploração, apesar dos desafios de extração em águas profundas. A descoberta do pré-sal foi anunciada em 2007, após muitos anos de trabalho das equipes de pesquisa e perfuração da Petrobras, em conjunto com seus centros de pesquisa e desenvolvimento. O nome pré-sal se deve à posição geográfica dessa camada de rochas sedimentares, localizada a uma grande profundidade, sendo a terceira camada abaixo do nível do mar, logo abaixo das camadas de pré-sal e pós-sal. A descoberta do pré-sal gerou grande expectativa no cenário político e econômico nacional, colocando o Brasil como um dos países com as maiores reservas de petróleo do mundo. Atualmente, o pré-sal possui uma produção diária de cerca de 1,5 milhão de barris, provenientes de diversos campos de exploração ao longo da costa sul e central do Brasil. Apesar dos desafios,
Como a profundidade das reservas e os custos de produção, a exploração da região tem se mostrado altamente produtiva e lucrativa. No entanto, desde 2016, por meio de ações do governo federal, a Petrobras não detém mais o monopólio da exploração do pré-sal, tendo atualmente apenas o direito de preferência em relação aos leilões de exploração das reservas. A importância estratégica da Petrobras para o Brasil. A criação da Petrobras ocorreu em um momento crucial para o desenvolvimento industrial do Brasil. Sua relevância está intrinsecamente ligada ao pioneirismo na exploração e produção de petróleo no país, marcando um período de intenso crescimento impulsionado por significativos investimentos estatais e políticas de industrialização nacional. Além disso, o petróleo é considerado um recurso estratégico, e a criação da Petrobras garantiu ao Brasil o controle das reservas desse importante recurso energético, bem como sua exploração, produção e comercialização. Atualmente, a Petrobras destaca-se como uma das maiores empresas do Brasil e do mundo. Sua atuação gera empregos em grande escala, impulsiona o desenvolvimento tecnológico e promove investimentos estratégicos no país. Graças à empresa, o Brasil se tornou um dos principais produtores globais de petróleo, conquistando um papel de destaque em uma indústria anteriormente dominada por poucos países. A conquista da autossuficiência em petróleo, alcançada em 2006, representa outro marco importante da Petrobras para o Brasil. Além disso, a empresa contribui significativamente para os cofres públicos por meio do pagamento de royalties, que são compensações financeiras destinadas ao Estado e às entidades federativas pela exploração de reservas de petróleo. Desse modo, a Petrobras figura como uma das principais contribuintes de impostos no país, fortalecendo a esfera pública brasileira como um todo. Petrobras e o papel do Estado. A criação da Petrobras ocorreu por meio de uma ação direta do Estado durante o governo de Getúlio Vargas, em 1953. Nessa época, o Estado desempenhava um papel intervencionista na economia, visando impulsionar a industrialização do Brasil e reduzir a dependência de produtos estrangeiros. Assim, a Petrobras teve sua origem estreitamente ligada ao Estado brasileiro, que manteve o controle da empresa até 1997. Nesse ano, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, ocorreu a quebra do monopólio da Petrobras no mercado nacional. Esse movimento aconteceu em um contexto político de adoção de políticas neoliberais, resultando na transformação da Petrobras em uma empresa de economia mista. Como resultado, o governo brasileiro passou a deter 51% das ações da empresa. Essa mudança marcou um importante momento de desvinculação entre o Estado e a Petrobras. A partir desse período, diversas ações foram implementadas na empresa com o objetivo de beneficiar o capital privado e reduzir a participação estatal em sua gestão. Exemplos dessas ações incluem os leilões das áreas de exploração do pré-sal e a perda do controle da exploração dessas reservas. Essas práticas refletem a redução do papel do Estado e, muitas vezes, a falta de reconhecimento da importância estratégica da Petrobras para a sociedade brasileira. As cores do logotipo da Petrobras simbolizam a estreita relação da empresa com o Brasil. Privatização da Petrobras, uma perspectiva em debate. A privatização da Petrobras tem sido um tema amplamente discutido no contexto político e econômico do Brasil, especialmente nas últimas 2 décadas, desde o fim do monopólio da empresa na exploração de petróleo. Apesar do controle governamental predominante em sua gestão, nos últimos anos, a Petrobras tem passado por diversas práticas neoliberais e orientadas à privatização, resultando na redução do papel do Estado em sua administração e organização. Esse cenário decorre, principalmente, das políticas privatizantes implementadas pelo governo brasileiro, que busca diminuir a intervenção estatal na economia e gerar receitas para cobrir os altos gastos governamentais. A questão da privatização ganhou ainda mais relevância em decorrência da grave crise financeira e sanitária enfrentada pelo Brasil em 2020, resultando em grandes perdas econômicas e humanas para o país.
A possível privatização da Petrobras é vista com bons olhos pelos acionistas e investidores internacionais, que têm interesse direto na exploração das vastas reservas do pré-sal. Por outro lado, os críticos da privatização argumentam que a Petrobras é uma empresa estratégica, que gera consideráveis divisas para o Estado, além de uma alta arrecadação de impostos diretamente vinculados a áreas como saúde e educação. Além disso, cresce a preocupação com a questão ambiental, uma vez que o petróleo é uma fonte de energia poluente, exigindo cautela em sua exploração para evitar vazamentos com potencial impacto ambiental significativo. Curta e inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro das novidades.